Hoje eu fiquei feliz que a gente vendeu 220, né? Eu não tinha ideia quanto estava a venda, a gente só tem mais 30. Não, a gente vendeu. A gente só tem 21. Só tem 20. Só tem 20. Olha, vendeu bem, hein? É. E como a gente faz um livro a cada 2 anos, então esse saiu no final do ano passado, 2024, então a instituição lança um próximo livro no final de 2026, então a gente tem bastante tempo para trabalhar esse material desse livro. Eu acho que a Rose vai começar a gravar, porque a gente grava, tá, Jo, para depois disponibilizar no YouTube, quando mais à frente. Ela já começou, ela disse que já estamos sendo gravadas. A gente queria ter entregue no Rio de Janeiro em mãos, porque a gente estava lá no congresso, mas a Jo estava num congresso na Itália, né? Estava num evento na Itália na semana que a gente estava no Rio, lá em outubro. Vocês estavam em que congresso? Da SPCRJ? Não, a gente estava no da FEPAL. Ah, da FEPAL, E aí a Thaís queria muito te entregar em mãos, e por isso que eu te perguntei se você estarias no Rio ou estaria no congresso, né? Eu vou estar num outro evento na Itália, bom. Pequena, daí eu disse, vai pelo correio, então, que daí... Não, mas eu recebi, estava ótimo. Oi, César. Oi, César, boa noite. Oi, Grazi, também não tinha dado oi para Grazi. Boa noite. Bom? Boa noite, pessoal. Nossa ideia hoje é discutir, César, discutir não, conversar um pouco a autora do capítulo 3 do nosso livro que organizamos ano passado. O evento que tu veio falar pra gente, Jô, foi em 2023, né? Eu acho que foi, né, Lu? Ou foi 24? Eu acho que foi 24. Foi 24? Ano passado? Não, ano passado acho que a Jo veio no CEP, né? No CEP, com certeza, mas não tinha... Não, eu vim no CEP, sim, mas eu vim no CEP no final do ano. Não foi Isso, acho que foi no início de 2024, Foi no início de 2024. No início, pode ser. Tá bem, Para o científico, né? Isso, para uma atividade científica. Veio online, né? Sim. Acho que foi como a Gali que era. Uhum. Acho que eu fui junto com a Eliana, não foi? Isso, com a Eliana, exatamente. Eliana é minha parceira de livro. Sim, vocês têm um livro lançado juntas, né? Temos 2. 2? Ah, tá bem. É uma dupla boa de escritoras, então escrevem bem juntas. Acho que agora que a gente está chegando perto das 8 que o pessoal vai entrando. Oi, Mara. Oi, Lu, boa noite a todos. Bem-vinda, Jo. Mara. Obrigada. Vocês me ouvem agora? Agora sim, tu abriu teu microfone. Tá. Só para me localizar aqui, obrigado. Nada. Tudo bom, Mara? Tudo bom, César? Bem-vindo também, né? Ao nosso Expoa. Obrigado. Agora tu vai ser prof do IT, então. Sim. Não, eu vou aprender com vocês. Que bom, bem-vindo. Eu nunca usei esse Google. Ele abre quantas
Quantas janelas aqui, você sabe? Eu estou com duas. Eu também não tenho certeza. 1, 2, 3, Se 4. tu alterar lá embaixo o mosaico, dá para ver várias. Tu pode ir alterando. Pois é. Tá, isso que eu Aí eu quero acho que procurar. ficam páginas, né? É. Isso. Oi, Carmen. Vamos ver. Vamos ver. Agora sim, boa noite. Mosaico. Boa noite, Carmen. Tudo bem? Abriu mais. Oi, cara. Tudo bom? Tudo bom contigo? Também. É bom para ver pessoas que faz horas que eu não enxergo. É. Isso é bom, né? Uhum. Tudo bom, Queca? Tudo bom? Oi, Mara. Oi, Bia. Oi, Oi, Bia. Bia. Oi, Bia. Oi, Lu. Oi, Aline. Oi, todas as pessoas. Oi, Ju. Oi? Os dois. Ó, já estamos em 17. 18. Uhum. Tá rapidinho. Vocês foram no evento lá do CEP? O último, o que tu estavas? É. Não. Talvez o Não. César tivesse. César, tu estava no último? Não. Hoje em dia eu não tenho mais memória, eu tenho Vaga uma lembrança. breve lembrança. Vaga lembrança das coisas. Então é bem possível. Aqui em Porto Alegre, Ju, a gente tem muitas instituições de psicanálise. É que nem o Rio, né? No que o Rio também, acho que tem, o Rio né? um pouco. Uma vez eu contei 136, foi o último levantamento que eu fiz. De instituições? Instituições, 136 instituições de psicanálise? Em Porto Alegre? No Rio Grande do Sul. Instituições, Na Grande Porto Alegre. Não, na Grande Porto Alegre. formação de psicoterapias, de psicanálise, Isso. tudo. Meu Deus. De orientação Fora as outras, psicanalítica. né? Uhum. Então, Só a faculdade de psicologia tem um monte. se a pessoa se disponibiliza, tem evento todos os dias, assim. Exato. Hoje tinha 2, eu estava inscrita em 2, por exemplo. Hoje tinha 2, exatamente. Eu não me dei conta que era na mesma data. Faculdade de psicologia tem um monte. Agora a medicina está abrindo uma outra agora no Moinho de Vento. No hospital. No hospital. Uhum. Vocês também estão com essa questão das faculdades de psicanálise? Sim. Também entendo. Mas aqui no Rio Hoje Grande do eu Sul, acho que não abriu nenhuma ainda, né? Não. A PUC está abrindo. PUC? Tá, mas aquilo era mesmo? Aquilo era, César? Pois não sei. Eu tomei Não como sei. me apresentaram. Eu acho que era um pós. Eu acho que era mais um pós do que uma faculdade. Uhum. Acho que era um pós em psicanálise. Mas é um começo, Fora né? as formações psicanalísticas IAD, né? Essas são nacionais, não são daqui. Que as pessoas com o 2º grau já podem fazer formação. Uhum. Sim. Algumas têm, inclusive, um curso de semanas para analista de data. Olha! Sim, bem baratinho. Sei. Beleza. E a gente estuda. Se encontra em janeiro para estudar. Eu estou ligada a uma federação, a IFPS, que é uma federação internacional. E tem algumas dessas instituições que elas pedem, como elas não são reconhecidas pelos pares, elas pedem direto uma filiação à IFPS, como se elas quisessem pular um degrau, buscando esse reconhecimento. Fora do Brasil, como se achando que fora poderia ser mais fácil. Que o gringo não vai entender nada, então pode dar esse reconhecimento. Também, eu me lembro há uns 10 anos atrás, uma pessoa que fez formação naquelas formações ligadas às igrejas evangélicas, né? Que foi pedir para entrar na brasileira como membro associado. Então sério? tem de tudo. Essa eu não sabia. Acho que a gente não pode
complacente, não. Não. Não, acho que... E acho que até, né, esse bate-papo inicial já vai aquecendo a conversa para tudo que a Jo pode nos contar do artigo dela, né? A respeito de todos esses caminhos abertos da psicanálise, né? Do trânsito psicanalítico. Então, acho que a gente já está em 8:06, vamos iniciando, tá? Eu sou a Aline, para quem não me conhece, mas acho que a maioria das pessoas aqui é da casa, então já me conhece. Eu vou estar aqui hoje nesse papel, né, de coordenação. A ideia, a gente estava conversando com a Jo, é fazer um bate-papo, né, que ela possa contar um pouco, algumas coisas sobre o artigo que ela escreveu, que a gente já teve acesso, e depois a gente abre para discussão, tá? Então, eu vou apresentar a Jo, em primeiro lugar, e depois eu vou passar a palavra para a Luciana Schmal, que gostaria de dizer algumas palavrinhas, tá bem? Foi a nossa organizadora do livro. Jo Gondar é membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professora titular da Unirio, membro do Comitê Executivo da IFPS e da International Sandor Ferenczi Network. Autora, junto com Eliana Reis, que a gente estava falando antes, né, que é parceira dela, de Conferenze, Clínica, Subjetivação e Política, da editora Sete Letras, e Conferenze, o coletivo na clínica Racismo, Fragmentações, Trânsitos, da Zagodot. E aqui no nosso livro, né, a Jo Gondar nos ofertou muito gentilmente o artigo que chama Psicanálise, Cultura e Natureza. E daqui por diante? Que acho que é a grande pergunta, né, que está no nosso Psicanálise do Pertencer. Então, Lu, tu gostaria de dizer umas palavrinhas? Sim. Agora em público, né, eu já falei na abertura, eu, a Aline e a Jo, mas agora em público, né, eu queria agradecer muitíssimo a Jo pela disponibilidade, né, porque eu fiz um convite, eu fiz uma provocação para ela participar, né, do nosso livro, e ela prontamente aceitou, né, enfim, discutimos até qual artigo, né, então foi um bate-papo, assim, de meses, e, enfim, então foi uma relação que eu brinquei, hoje eu queria dar um oi de câmera, né, porque é tudo pelo WhatsApp, as conversas todas foram pelo WhatsApp, né, então fico muito feliz que essa atividade que a gente planejou para dezembro, né, e, enfim, vimos que estávamos todos sobrecarregados em dezembro, achamos melhor deixar para janeiro, esse bate-papo sobre o capítulo que a gente achou que seria muito pertinente. Então, eu queria te agradecer, né, só publicamente, né, por ter escrito e por estar aqui conosco hoje. Jo, a palavra está contigo. Tá bom. Boa noite. Bom, obrigada pelo convite da Edipoa, que foi feito através da Luciana, né? Eu recebi o livro, também achei, estava comentando, um livro muito interessante, com vários aspectos sobre a dimensão do pertencer, a dimensão subjetiva, a dimensão clínica, epistemológica, política, enfim. E nesse artigo que eu escrevi, eu vou mais numa dimensão assim clínico-política, né? Eu tenho muito essa pegada, a pegada do livro também que eu escrevi com a Eliana, clínica, subjetivação política, e eu desenvolvi bastante, que era um tema que está me interessando atualmente, que é a questão desenvolvi hoje, né, mais do que o artigo, que é a questão das mudanças climáticas, o que a gente tem a ver com isso. Eu ando pensando essas questões sobre também decolonialidade, enfim, e isso tem alguma relação, e eu pensei em desenvolver algumas coisas para vocês hoje sobre essa parte específica, porque a parte relativa enfim, a questão do feminino e do masculino, a essa dualidade, é uma coisa que a gente está discutindo muito. Então, não tem tanta novidade assim. Eu acho que essa questão das mudanças climáticas, uma questão mais nova, então eu me interessei em saber o que a gente tem a ver com isso, se a psicanálise, se os psicanalistas têm alguma coisa a ver, alguma responsabilidade em relação a essa questão. Quer dizer, até que ponto isso pode ser uma questão psicanalítica. Então, o pertencimento aí não seria tanto no plano, assim, propriamente subjetivo, quer dizer,
como é que essas mudanças impactam a subjetividade, isso é um aspecto importante também, né? Nós todos estamos vivendo isso, mas seria mais assim, como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente chegou a esse antropoceno que nós estamos vivendo, que está produzindo todas essas mudanças, e o que a psicanálise tem a ver com isso? Então, no artigo, eu trago um pouco do desenvolvimento de um antropólogo, que é o Bruno Latour, que é um antropólogo falecido recentemente, que se interessou muito pelas questões do antropoceno. Mas bem antes disso, na década de 90, ele escreveu esse livro chamado Jamais Fomos Modernos, onde ele desenvolve quais são as características da modernidade, que é um assunto que interessa também para nós, porque a psicanálise ela é herdeira disso, né? Quer dizer, por modernidade, eu estou me referindo assim, a um período que começa com aquilo que a gente chama das grandes navegações, da conquista das Américas, e vai até mais ou menos meados do século XX. A partir daí é que vai começar o que a gente chama de pós-modernidade. Mas a psicanálise é filha desse pensamento moderno. E o Bruno Latour diz que esse pensamento moderno é um pensamento que se caracteriza por oposições. Se aprende a dividir tudo em duas partes, e começa exatamente nesse período. Então, se divide corpo e mente, ou então corpo e psiquismo. Vocês lembram, Descartes aparece com essa divisão, né? Quer dizer, e a concepção de sujeito moderno. Corpo, mente, mesmo masculino, feminino, enfim, natureza e cultura. São diversas oposições, eu estou dando só o exemplo de 3. Mas o Latour vai dizer que, entre todas essas oposições, que são a base do pensamento moderno, tem uma que é mais importante do que todas as outras, que serviu de fundamento para todas as outras, que é a oposição natureza e cultura. É a partir dessa que as outras se erigiram. E essa oposição natureza e cultura, ela está também ali ligada à Revolução Científica do século XVII. Vocês se lembram, né? Revolução Científica, a gente tem Francis Bacon, tem Galileu, tem Descartes também participando. E a Revolução Científica, ela dividiu tudo em duas partes, o mundo natural e o mundo humano, o mundo da ciência, né? A ciência poderia se ocupar da natureza como objeto, se ocupar da natureza para se tornar, assim, para ter uma relação de domínio sobre a natureza. O Descartes dizia que o homem poderia se tornar senhor e possuidor da natureza, né? E o Francis Bacon, cientista, não é o pintor, não, é o cientista do século XVII, dizia que a natureza estava ali para ser dominada pelo homem. É como se a natureza fosse uma espécie de mãe winnicottiana, né? Que, enfim, você pode fazer o que bem entende, pode usá-la como bem entende, ela não vai retalhar, ela está ali indestrutível. Foi essa ilusão que nós caímos. Só que não é isso que está acontecendo. Enfim, e o que está acontecendo é que a gente está sendo obrigado a relativizar esses privilégios que a gente imaginava que a gente tinha sobre a natureza. Quer dizer, nós não podemos continuar nessa arrogância, né? Tem uma coisa que eu preparei aqui, deixa eu ver. Enfim, a psicanálise, ela, de alguma forma, ela entra no pensamento moderno, mas ela vai questionar também esses pressupostos modernos, né? Ela vai questionar essa divisão entre corpo e mente, entre masculino e feminino. A ideia de pulsão, por exemplo, coloca isso em questão. O Freud vai botar em questão essa complementaridade masculina e feminina, essa oposição simétrica masculino e feminino. Por mais que a psicanálise tenha colocado essas questões, tenha questionado
essas divisões, a divisão básica não foi mexida. Quer dizer, essa separação, natureza e cultura, continuou a ser transmitida pela teoria freudiana. Então, a gente pensa, por exemplo, quando Freud traz o Totem e Tabu, mito de origem da civilização. Isso é uma passagem, ele conta, da natureza para a cultura, né? Como é que, daqueles símios, houve uma transformação para uma forma homem, uma forma civilizada. Isso está presente no Freud, isso foi muito enfatizado pelo Lacan, essa divisão natureza-cultura. Toda a psicanálise francesa tem uma influência forte do estruturalismo, do Lévi-Strauss, que faz essa divisão assim como base, né? Por conta dessa passagem entre natureza e cultura, da natureza para a cultura, o pai vai ser considerado uma figura central a partir da qual se institui a civilização. O domínio materno fica um pouco ligado à natureza, né? É como se houvesse uma certa projeção aí dessa oposição natureza e cultura, na figura do pai e na figura da mãe. Não sei se vocês se lembram de uma passagem que tem no Moisés, o monoteísmo, chamada O Avanço na Civilização. Freud diz assim, a maternidade ela é baseada no testemunho dos sentidos, enquanto que a paternidade ela vai depender de uma inferência e de um raciocínio. A passagem da maternidade para a paternidade, do reino materno para o reino paterno, ela é um avanço na civilização. E a cultura, ele não distingue, né, cultura e civilização, a cultura é um empreendimento masculino, ele diz, no mal-estar da cultura. As mulheres, de alguma forma, se opõem à cultura porque elas representam o interesse da família e da sexualidade. Então, de alguma forma, as mulheres ficam, assim, ligadas à natureza. Isso não é dito de uma forma explícita, isso assim, está no subtexto. E a cultura aparece ali como empreendimento masculino, organização fálica, organização simbólica. Essa maneira de separar cultura e natureza, essa maneira de pensar por dualidades, ela tem sido posta em xeque hoje. Tem sido posta em xeque em vários campos. A gente sabe todo esse pensamento por fronteiras, né? Aparece assim a epigenética. A epigenética vai dizer que o gene sozinho ele não vai ser responsável pelas características que nós temos. Existe uma troca, existe uma relação com o ambiente muito importante que faz com que certas janelinhas genéticas sejam abertas ou não. E o fato delas serem abertas ou não, isso é transmissível aos descendentes. Então, existe uma interação entre a parte genética e a parte ambiental, onde a gente não consegue distinguir exatamente o que é de um e o que é de outro. Então, mesmo as ciências consideradas ciências duras, elas estão questionando, né? Estão colocando em xeque essas fronteiras muito definidas. Os estudos de gênero estão questionando essas fronteiras, né? Toda a discussão sobre sobre os transgêneros, essa convivência que nós temos com as máquinas, com a técnica, com a tecnologia, a própria pandemia. Como é que a gente vai dizer se a pandemia é uma catástrofe que vem da natureza ou da cultura? É difícil a gente delimitar ali qual é a parte de um, qual é a parte do outro. Bom, isso significa, se a gente está colocando tudo isso em questão, isso quer dizer que não é um pensamento que simplesmente espelha a realidade das coisas. A oposição não é simplesmente uma forma de colocar conceitos em algo que existe na realidade. Tem uma data de nascimento, que é modernidade, e vão dizer alguns pensadores que isso se deu por interesses.
houve um interesse político que as coisas se passassem dessa forma, que se passasse a pensar dessa maneira. É claro que não foi construído de uma hora para outra, isso foi construído paulatinamente, mas existiu um interesse político por trás disso tudo. Quem trabalha muito isso é um grupo de pensadores latino-americanos chamado Modernidade e Colonialidade. Eu não sei se vocês conhecem, que é um grupo muito interessante com pensadores de vários países diferentes que se propõe a pensar a modernidade, mas a partir de parâmetros que não são os parâmetros europeus, porque essa modernidade ela foi instituída, trazida, implantada, né, pelos europeus que fizeram as grandes descobertas, a conquista das Américas. Mas como é que é pensar isso numa perspectiva de quem foi conquistado? Porque ele se propõe a fazer. Tem um outro pensador também interessante, que é o italiano Toni Negri, que vai mostrar que essas oposições elas não estão na realidade. Não é o mundo que é dividido em opostos. O que é dividido em opostos é o mundo colonial. A colonialidade é que produz esse tipo de divisão. Por quê? Porque era sempre preciso haver uma oposição entre metrópole e colônia, entre branco e negro ou indígena. Essa forma, né, de maneira que um tivesse sempre um domínio sobre o outro. Não era uma oposição paritária, né? Era uma oposição que implicava sempre um domínio. Agora, por que, então, que a natureza, a oposição natureza-cultura, teria sido a mais importante nessa história? O Negri não desenvolve isso. Quem vai desenvolver é esse grupo. Modernidade e colonialidade. Eles têm duas teses interessantes. Uma tese é a de que a colonialidade é o lado escondido da modernidade. Eles dizem o seguinte, que a gente celebra a modernidade como um período de grande avanço na civilização, que é o período que surgiu o Renascimento, surgiu o Iluminismo, surgiu a Revolução Científica, surgiu as ciências experimentais, as ciências humanas, surgiu a psicanálise, também surgiu nesse período. Esse período, tantos avanços, foi o período em que mais se exerceu a violência colonial. E eles vão dizer que isso tudo só pôde existir e avançar dessa forma porque se apoiou na colonialidade. Eles dão alguns exemplos, né? Por exemplo, se falava muito... Foi o momento em que surgiu a ideia do humanismo, a modernidade. E, no entanto, também foi o momento em que se consideravam os negros e os selvagens, os povos originários, como não humanos. Os filósofos ali, que estavam ligados de alguma forma ao iluminismo, um pouco depois, Locke, Rousseau, o Hegel, eles valorizavam a liberdade, era o valor supremo para eles, e, no entanto, eles toleraram a escravatura, não só toleraram, como muitas vezes defenderam a escravatura. O Hegel dizia que os escravos negros que tinham vindo da África, eles eram mais felizes nas Américas, porque a África era um lugar de selvageria, era um lugar onde só tinha... enfim, não existia cultura na África, era um lugar de crianças e de selvagens. O iluminismo, então, teve o apogeu no século XVIII e, ao mesmo tempo, o século XVIII foi o apogeu da escravatura, enfim, a escravatura africana. Bom, o que a psicanálise tem a ver com isso? É que a psicanálise também surge a partir desse solo, né? Então, até que ponto esses elementos coloniais não estariam presentes na teoria
freudiano. Eles estariam presentes, assim, o que a gente poderia apontar? Aí entra essa segunda tese desse grupo, Modernidade e Colonialidade, porque eles vão dizer que a colonialidade ela não é só uma forma de exploração econômica, nem de domínio assim de um território sobre outro. Também é uma forma de domínio subjetivo e de domínio epistemológico. Então, o colonialismo ele terminou mais ou menos colonialismo histórico, né? Começa nas grandes navegações, termina meados do século XX, quando tem aquelas lutas anticoloniais, principalmente na África, década de 60 e tal, o colonialismo histórico ele termina ali. Mas a lógica colonial, eles mostram que ela vai permanecer no campo epistêmico, no campo dos saberes, no campo de uma certa perspectiva sobre o mundo, de um modo de pensar, um modo de ver as relações, um modo de pensar a subjetividade, de pensar a relação entre os homens, de pensar a relação dos homens com a natureza. Como é que isso se deu? E aí eles dizem o seguinte, quem fala isso é um pensador, enfim, latino-americano chamado Walter Miolo. Ele diz assim, que quando os europeus chegam nas Américas, eles vão encontrar uma relação que os povos originários têm com a natureza muito diferente da que eles conheciam. Porque, para esses povos originários, não existe uma separação entre a terra e as relações de sociabilidade, as regras culturais que eles têm. Eles chamam esse ambiente onde eles vivem, que comporta tudo isso, de Pachamama. Pachamama seria, assim, a gente poderia traduzir por terra-mãe. Mas essa terra-mãe, ela envolve também todas essas regras sociais, culturais, enfim. Todo mundo está dentro de Pachamama. Ninguém pode se ver fora de Pachamama. É um ambiente que permite que tudo viva, que todos eles vivam e se relacionem. Então, se não existe ninguém fora de Pachamama, não se pode pensar em dominar ou controlar Pachamama. Isso não faz nenhum sentido. Bem, quer dizer, natureza e cultura não são divididas aí. É uma unidade. Só que, para o europeu colonizar as Américas, era preciso que ele trouxesse, em primeiro lugar, uma outra ideia de natureza. Porque só com uma outra ideia de natureza, ele pode explorar e extrair os recursos naturais. Porque não se pode explorar ou extrair nada de Pachamama, não tem sentido. Né? Mas a natureza, pensada como separada da cultura, ela se torna um objeto que pode ser usado, que pode, enfim, de onde se pode extrair riquezas, pode ser explorado, pode se extrair tabaco, algodão, e pode-se vender tudo isso num grande mercado. Então, a psicanálise, ela também bebeu dessa fonte. Essa separação entre natureza e cultura, que teve interesses políticos para se implantou historicamente, que está sendo questionada hoje, a psicanálise também bebeu disso. E isso faz parte da construção psicanalítica. Né? Só que a gente não pode mais manter essa arrogância no momento que a gente vive. Em tempos de antropoceno, não tem como a gente continuar mantendo essa ilusão de que nós podemos dominar a natureza e nós podemos continuar transmitindo essa ideia de que cultura e natureza são campos opostos. Porque o que está subentendido nessa ideia é de que um campo pode dominar o outro. Isso está presente no Freud, assim, na obra
toda, né? Porque o Freud, nesse aspecto, ele foi um homem da época dele. Em outros, não, ele teve muito à frente. Mas com relação à concepção da natureza, seria muito difícil que ele não pensasse dessa maneira. Né? Então, lembrando para vocês, Freud, no Mal-Estar da Cultura, ele vai citar 3 fontes para o sofrimento humano. Uma dessas fontes é o fato da gente não dominar completamente a natureza. Quando ele fala essa frase, ele não só fica subentendido que existe uma separação entre a natureza e a cultura, porque nós podemos dominar a natureza, quanto a ilusão de que nós, enfim, é uma infelicidade que nós não podemos dominar completamente, mas nós tentamos fazer isso, e isso está suposto em Freud. Quer dizer, essa ideia está presente nele, né? E esse problema, ele é mais sério ainda, se a gente pensar que a psicanálise não é só uma transmissora de ideias no campo epistemológico, né? A gente também lida com os afetos. E a gente lida com os afetos não só no plano ali individual, da clínica individual, a transferência, né? Evidentemente, ela está, enfim, trabalhando sobre isso, mas a gente lida com isso também num plano social, num plano político. Como a gente conhece, como os afetos podem se estabelecer, podem se estruturar, inclusive socialmente, a gente pode discutir o laço social, a gente pode discutir afeto, como Freud fez em Psicologia das Massas, né? A gente pode denunciar, por exemplo, que nos governos autoritários a produção do medo e a produção do pânico, ela é importante, a produção do inimigo pode ser importante, enfim, para que o autoritarismo se estabeleça. Então, nós estamos implicados nessa produção de um circuito afetivo e na denúncia que nós podemos fazer também de como esses afetos podem existir. E, evidentemente, se a gente separa cultura e natureza, é um outro circuito afetivo que se estabelece. Então, a gente pode pensar que essa divisão ela não concerne só ao plano epistemológico. A gente não está transmitindo só uma ideia, a gente também está produzindo sensibilidade, a gente também está produzindo certos circuitos afetivos, está participando desses circuitos afetivos. Então, nos analistas que trabalham com o campo relacional, para citar os mais conhecidos, Ferenczi e Winnicott, nesses analistas, essa oposição ela não é marcante. Porque são sujeitos, por exemplo, Winnicott e Ferenczi, eles são pensadores monistas. Eles não são pensadores dualistas. Eles não dividem o mundo ou a subjetividade ou qualquer coisa em 2 partes. Eles funcionam, eles pensam a partir de um certo princípio que se expressa por diferentes modos. E eles não separam cultura e natureza. Ferenczi, por exemplo, quando ele trabalha com bioanálise em Talassi, né, ele faz uma proposta de uma junção entre psicanálise e biologia. Então, no campo epistêmico, ele já estaria propondo uma mistura. Mas ele propõe uma mistura também no campo clínico, quando ele propõe, por exemplo, o sentir com. O sentir com é uma possibilidade de mistura do analista com o paciente. Quer dizer, o analista vai, se mistura e retorna. É essa oscilação, né, entre o sentir com e essa capacidade de julgamento. É isso que ele está propondo, que a gente não tenha medo dessa mistura. O Winnicott, quando está falando de paradoxo,
está valorizando o paradoxo e oposição são coisas muito diferentes. A oposição é ou um ou outro. O paradoxo é os dois ao mesmo tempo. Não tem oposição, né? O paradoxo é um convívio no paradoxo. E o espaço transicional, ou espaço potencial, como algumas pessoas chamam, não é um espaço de diferença entre um e outro. É um processo de diferenciação, onde podem se estabelecer, podem ser vivenciados diversos matizes diferentes. Isso pode ser experimentado, sem que uma certa oposição se estabeleça. Então, para esses analistas que trabalham mais com essa valorização do ambiente, e não tanto com a questão do outro, a oposição não fica muito marcada. Só que eu acho que o antropoceno está trazendo questões para nós que obrigam a gente a repensar, inclusive, o que é esse ambiente que nós vivemos, porque nós estávamos habituados a pensar, bom, o ambiente são os primeiros cuidadores, o ambiente podem ser até as forças sociais e políticas que atravessam, mas talvez a gente tenha que ampliar, né, o que a gente entende por ambiente e até ampliar o que a gente entende por nós. Como é que somos nós no ambiente? Quem somos nós? O Ailton Krenak, ele escreveu um livrinho chamado Ideias para o Fim do Mundo, onde ele diz assim, bom, para alguns de nós, esse nós vai incluir as montanhas, vai incluir os rios, vai incluir as pedras. Quer dizer, ele está, de alguma forma, mostrando para a gente que é possível se pensar um laço social que não fica restrito aos humanos, mas um laço social que pode abranger os humanos, sim, mas pode abranger não humanos, pode abranger o mar, pode abranger a terra, o ar, a atmosfera, pode abranger aquilo que o Mbembe chama de o direito universal à respiração. Ele escreveu esse texto depois daquele acontecimento com o George Floyd, né? O George Floyd, ele diz, não estou respirando, né? Não posso respirar. Ele fala, então, do direito universal à respiração. Existem agora pensadores, tem uma pensadora sobre uma filósofa, né? Ela está pensando, ela se chama Emanuele Coccia. A Emanuele Coccia está pensando a vida das plantas. É alguma coisa que nós nunca pensamos muito. Eu não sei quem gosta de cuidar de planta ali, quem tem um jardim, tem planta em casa, cuida um pouquinho e tal. Mas a gente nunca pensou na planta como um ser que tem tanta importância para nós e que constitui o nosso mundo. E a Coccia diz o seguinte, é porque as plantas puderam se espalhar pela Terra e a vida também pôde se espalhar pela Terra, porque a vida precisava de oxigênio, e esse oxigênio ele é produzido em grande parte pelas plantas. Sem elas, nós não teríamos oxigênio na Terra. Então, o ar que faz parte do nós, né, ele precisa que sejam incluídas também as plantas que oferecem para nós esse oxigênio. As plantas não são simplesmente parte da mobília que a gente pode regar para ficar bonitinho o apartamento, né? As plantas constituem algo essencial para o nosso mundo. Bom, enfim. O Bruno Latour, ele pensando essa relação natureza-cultura, ele vai dizer o seguinte, agora não é esse texto, Jamais Somos Modernos, é um texto mais recente, chamado Diante de Gaia. Ele diz assim, olha, a gente não sabe onde começa a natureza e onde
começa a cultura. A gente não pode dizer que são a mesma coisa, mas a gente não pode dizer também o que é de cada uma. O que a gente pode admitir é que se trata de uma composição, e uma composição sempre instável. Instável porque ela vai mudando, né? Ela vai ganhando novos matizes, novas nuances. E eu acho que essa ideia da composição estável pode ser interessante para a gente pensar até na nossa relação clínica. Porque se a gente começa a pensar, não por oposições, né? Se a gente começa a pensar num nós mais alargado, a gente passa a valorizar um laço social que não é produzido pelo laço vertical com o pai. Não é a partir de um laço vertical com o pai. Vocês lembram, né? Psicologia das massas. Freud propõe um laço vertical com o pai. A partir desse laço vertical, todos aqueles que têm o mesmo laço vertical com o pai podem criar um laço horizontal entre si. Então, os membros de uma comunidade, os filhos, eles podem se associar porque eles têm esse laço vertical comum. O pai, uma ideia, um ideal, etc. Se você não opõe mais natureza, cultura, e nem mais as oposições que derivam daí, o laço não é mais assim. O laço é um laço de interdependência. Deixa de existir esse eixo vertical como fundamental. Você pode voltar a valorizar, inclusive, o materno. O registro materno deixa de ser aquele registro, sim, perigoso, fusional, onde tem que entrar o terceiro vertical para colocar ordem nas coisas. A gente pode pensar um laço de interdependência onde o analista e o paciente, eles não têm lugares tão diferenciados. O lugar do analista, o lugar do paciente, isso está muito baseado no estruturalismo francês, o lugar de cada um, né? Na estrutura, você pensa as posições e os lugares, o lugar de cada um. Então, o lugar de um sujeito suposto saber, ou de um objeto A, ou do morto, o lugar do paciente. Talvez se possa pensar em alguma coisa que se mistura mais, como uma espécie de uma psicanálise mais suja, sabe? Não tão limpinha, né? Não tão perfeita. Isso não quer dizer que a relação perca a sua assimetria, não. Né? Mas ela perde parte da sua verticalidade. Uma relação mais horizontal não é uma relação simétrica. Uma relação pode ser assimétrica e horizontal. Enfim, tem uma frase da Monique da Vermeer que eu gosto quando ela pensa para que serve uma análise. Ela diz assim, uma análise serve para tornar a vida mais vivível. Para tornar a vida mais vivível de que forma for. Né? Cada um tem a sua vida vivível. Não é o analista que vai decidir o que é a vida vivível de cada um. Mas, de qualquer maneira, uma vida só pode ser vivível no mundo habitável. Se o mundo não for habitável, a gente não pode ter vida de espécie alguma. E um mundo habitável, ele só se torna habitável se ele não tiver mais os homens no seu centro. Se nós não nos arrogarmos mais, né, essa pretensão de domínio sobre a natureza, se a gente puder considerar que esse nós é mais alargado, em vez da gente fraturar o nós. Né? Se a gente puder pensar a Terra num lugar de pertencimento de todos, num lugar compartilhado, onde todos possam pertencer e habitar. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês.
e a gente pode conversar a partir daí. Ótimo, Ju. Muito, muito obrigada, né? Eu acho que tu falasse um pouco do artigo, mas avançasse muito, né, em outras coisas que não estão ali, né? Acho que teu pensamento segue, né? E acho bem interessante, assim. Então, tá aberto para a gente pensar junto, fazer perguntas, colocações, né? Para a gente poder discutir um pouquinho todas essas mudanças. É só levantar a mãozinha. A Lu já levantou a mão. Pode ir, Lu, então. Vamos indo. Jô, tu falas no teu capítulo de um alargamento da atenção flutuante. Acho que seria interessante se tu puder nos desenvolver um pouquinho essa ideia, assim, porque eu achei tão original, assim, o jeito que tu trouxesse no capítulo. Então, Isso, desculpa. essa questão da atenção flutuante, eu acho que também está ligada, esse alargamento da atenção flutuante, está ligada a um alargamento também do nós e, assim, a uma desistência dessas oposições tão estritas, né? Porque a psicanálise, ela tem regra fundamental, a gente sabe, né? Associação livre e atenção flutuante, a escuta do analista. A questão é que a gente recebe pacientes hoje que não cumprem a regra fundamental, né? Eles não obedecem, eles não associam livremente, né? Não cumprem a regra do jogo. E aí o que a gente faz? Porque a gente não pode escutar aquele que a gente pergunta, e aí, como é que foi a experiência? Legal. E mais não diz, ou qualquer coisa desse tipo. Então, tem uma mudança da sensibilidade que eu acho que está se tornando necessária, que tem a ver com esse alargamento de nós, né? Que é o fato de a atenção flutuante não se reduzir mais à escuta, ela abranger outros sentidos que não só o ouvir. Porque o ouvir é interessante, né? O ouvir, ele pode ser neutro. Quer dizer, vocês estão me ouvindo, eu não tenho a menor ideia sobre o que vocês estão pensando na hora que eu estou falando. Não tenho. Agora, pelo olhar de vocês e pela expressão, eu posso inferir alguma coisa. Isso quer dizer que a escuta, ela pode ser neutra, mas o olhar não pode. Pelo olhar, a gente sempre transmite. O olhar, ele recebe, o ouvido, ele só recebe estímulo, mas o olhar, ele recebe e emite. Então, é toda uma sensibilidade flutuante onde a gente presta atenção no gesto, no brilho dos olhos, a gente sente a atmosfera, né? A gente sente se o ar, ele, enfim, ele nos envolve, ou se esse ar pode ser cortado à faca, a gente vai sentindo isso, o cheiro, né? A gente tem que ficar mais atento a essas coisas, porque não pode ser mais a escuta. Eu acho que a atenção flutuante, ela se mantém, mas ela se estende. O Ferenczi escreve nos sintomas transitórios, ele escreve sobre essas coisas, né? Sobre o cheiro, sobre os gestos, enfim, sobre outros sentidos que não apenas a escuta. Eu acho que é assim. Outros analistas também tentaram, sim, alargar esse sentido da atenção flutuante, mas eu acho que essa sensibilidade flutuante, ela dá mais conta da clínica hoje do que simplesmente uma atenção reduzida à escuta. Não sei se te respondi, Luciana. Acho que sim. Não é para responder tudo, mas enfim, ajudou.
fiquei pensando aqui, vou juntar essa colocação, a gente está aqui muito intimamente, né, entre muitas pessoas da nossa instituição. Então, João, eu queria te contar um pouquinho, porque eu acho que conversa com isso que tu nos disse agora, que já faz 5 anos que nós temos um projeto nas nossas formações, que para além dos seminários teóricos e técnicos e escuta clínica e autores, tudo, ao longo dos anos nós temos espalhados seminários que a gente chamou de seminários doadores de subjetividade. Então, nós temos escrita doadores de subjetividade, seminários doadores de subjetividade. Temos um seminário com artista plástico, temos seminário com uma artista da palhaçaria, temos seminários com uma bailarina de expressão corporal, temos seminário com são duas colegas da área da literatura de escrita criativa, de contação de histórias, de musicalidade. São vários seminários espalhados, não é longo, são processos relativamente curtos, mas que as pessoas que estão fazendo a formação com a gente, para além de todo o escopo da psicanálise, se experimentem um pouquinho nesse espaço para a gente tentar ajudar esse alargamento da escuta. Porque, né, como que a gente transmite esse alargamento da escuta? Acho que essa é difícil, né, não é algo teórico, não é algo que tu diga, larga a escuta. Então, pela via da arte, da criatividade, a gente está fazendo, né, esse projeto e temos aqui vários colegas que estão em formação conosco que podem dizer, assim, é desafiador, né, tem momentos mais confortáveis, momentos desconfortáveis, como é a clínica, como é a vida, mas é um projeto que a gente se orgulha muito. Muito interessante isso, não sabia, não? Tem, inclusive, um artigo sobre a questão do ritmo, né? No livro, que é da... Eu achei interessante. É um enlace entre partituras musicais e a cena analítica, silêncio, tempo e ritmo. Pois é. Isso é interessante, né? Então, institucionalmente, a gente tem se ocupado de pensar isso, assim, e de trazer isso para a prática, né? Porque, bom, outras coisas da transmissão a gente entende como funciona, né? O seminário, acho que as formações têm todas estruturas muito parecidas. Seminário, cria aquele ambiente de intimidade, se discute texto, se discute os pacientes, mas para botar um pouquinho o pessoal à prova nessa questão criativa, para talvez poder levar a criatividade para a cena analítica de um outro jeito. Então, muito boa iniciativa. Conversa com o que tu está nos contando, esse alargamento da escuta, né, e da atenção flutuante. Porque o ritmo, por exemplo, ele é uma coisa assim tão primária nossa e tão singular, é como se o ritmo fosse assim, aonde repousa a singularidade mais profunda de cada um. E a gente tem um respeito pelo ritmo, tem que ter uma delicadeza ali para perceber o ritmo do outro e para perceber muitas vezes que aquele sujeito que é mais acelerado, em geral, é o contrário, é aquele que precisa de mais lentidão e ele é acelerado reativamente. Né? Eu acho um tema muito interessante essa questão do ritmo. Tem os trabalhos da Genevieve Hag, que trabalha com autismo, muito, muito bonitos, né? onde ela mostra assim, que 4 meses um feto com 4 meses, ele já tem uma percepção de uma diferença de ritmo entre um proto-sujeito e uma proto-mãe, no caso. Né? Ele percebe ali a questão da voz da mãe, dos barulhos do corpo, e ele vai estabelecendo uma diferença, uma sensação de alteridade que vem a partir do ritmo. É como se o ritmo fosse assim, o que há de mais primário como sujeito e o que há de mais primário como alteridade. Eu acho muito, muito importante, sim. E é preciso que a gente afine, porque ouvir simplesmente o discurso hoje não é suficiente, né? Verdade. Não cabe mais. Acho que nunca coube, né? A gente que fazia caber.
Mas acho que não coube, né? Ouvir só a escuta da palavra, assim, dura. Talvez fosse mais fácil fazer essa redução naquela época, porque acho que assim, o enquadramento ele era mais firme, o enquadramento do tempo, e era um enquadramento baseado mesmo nessas oposições. Esse enquadramento se esborou hoje. Quando a gente não funciona mais por oposições, a gente funciona por essa... Tem que ficar mais fina a sensibilidade, né? Os matizes, né? Tem que ser uma coisa mais delicada, enfim, tem que ter mais paciência. Uhum. Uhum. Não sei se vocês têm essa experiência também, né? Carmen, tu queria fazer uma pergunta? Eu ia fazer um comentário. Cadê que peraí. Tá. Não, eu pensei que... Não sei o que eu fiz aqui uma coisa barulhenta, tá? Agora tirei a mão, acho. Que falando de ritmos e de atender, e com todas as coisas que eu estava estudando, que a gente atende, na verdade, crianças ou bebês, né, dentro desse adulto, e basicamente, para lidar com esses seres, todos os sentidos e decifrar todos esses sentidos é importante, né? Então, acho que fiquei pensando isso, assim, né? A voz não dá conta. Sim. Né? É bem interessante isso, assim, achei todas as ideias do artigo muito interessantes, esse apanhado que tu fizesse histórico da psicanálise, assim, na atualidade, e tudo, porque tu falou do ritmo, me lembrei do Vitor Guerra, estudando os bebês, e toda essa necessidade do cuidador de perceber para conseguir entender, acalmar o bebê, ou entrar no ritmo, ou entender, decifrar, né? Muito interessante. Mas essa sintonia rítmica, né? Isso, uhum. Isso. Porque se você faz uma análise de crianças com os adultos, uhum. Né? Você procura no adulto a criança, se você tenta se comunicar com a criança, com essa dimensão mais sensível, né? Do adulto, o ritmo ele vem para o primeiro plano. Né? Agora, olha que diferença quando você tenta valorizar, por exemplo, a função da pressa nas sessões curtas. É quase o oposto. Né? Qual é a ideia aí? Você tinha, quer dizer, o Lacan, quando pensa as sessões curtas, ele estava pensando no paciente obsessivo, neurótico, clássico, obsessivo, que ficaria ruminando. Então, ele pensa que existem 3 modalidades de tempo. Instante de olhar, tempo para compreender, momento de concluir. O obsessivo, ele ficaria o tempo todo no tempo para compreender, transforma o tempo para compreender em ruminação e nunca vai para o momento de concluir, nunca conclui, fica ali. Então, o que ele propõe? Que o analista vai lá dar um corte, ou seja, dá uma estremecida no sujeito para que ele se apresse nessa conclusão. A função da pressa seria nesse sentido. Né? Agora, o que acontece quando a gente tem, hoje, por exemplo, o tempo para compreender é o que a gente menos tem. A gente tem pacientes que vão do instante de olhar para o momento de concluir. Né? O tempo para compreender, que é o tempo de elaboração, é o que a gente não encontra. Então, a análise ela pode proporcionar isso, esse tempo para compreender, que não é só um tempo de elaboração racional, é um tempo de elaboração afetiva também. Eu acho que aí a questão do espaço transicional entra muito bem nisso. É um tempo de experimentação. E a nossa possibilidade de compor também com o ritmo do paciente, né? Como se nós estivéssemos improvisando aí um dueto. Pode abrir teu microfone, Paulo. Oi, Deu. Boa noite.
Jô, sempre muito bom te escutar. A tua fala sempre traz, né, muitas questões, mas o que eu queria comentar é só sobre a questão da dissociação. Tu falasse tanto, né, sobre essas várias dissociações que a gente acaba vivendo, e me ocorreu mais uma que eu acho que tem a ver com essa questão que estamos discutindo agora por último, que é entre ética e estética, né? Então, a ideia da estética também sempre ficou muito dentro dessa perspectiva de algo contaminado, né? Porque entraria a sensorialidade, a percepção, como algo sempre que, dentro do campo da filosofia, fazia um contraponto significativo com a ética. Então, acho interessante também, hoje a técnica analítica busca um pouco de também dar conta dessa dissociação. O trabalho, né, analítico, quando envolve a sensibilidade, ele também vai se fomentar muito no campo da estética, que é exatamente isso que a Aline estava comentando, né? O trabalho da subjetividade do analista é fundamental e parte importante, vamos dizer assim, do jogo, né? Então, só lembrei também dessa outra dissociação que eu acho bem significativa entre ética e estética, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a estética, quer dizer, eu acho que a clínica hoje é uma clínica cada vez mais estética, né? Exato. Estética no sentido das teses, né? Uhum. E se a gente pensa nesse trabalho na dimensão dos afetos, é um trabalho que se passa nessa aesthesis. É isso? Uhum. É engraçado, porque mesmo no Freud, se a gente for procurar lá, de alguma forma, a gente consegue extrair isso quando ele fala que o juízo de atribuição é anterior ao juízo de realidade. Uhum. O juízo de atribuição é gosto, não gosto. O juízo de realidade é existe, não existe. Antes que as coisas existam ou não existam, existe um gosto, não gosto. Quer dizer, existe esse campo da sensibilidade, do sensível. Né? Esse sensível está na base de tudo. Eu acho que toda ética tem uma estética como base. Uhum. Ela sempre. Ética, moral, eu acho que a estética está no fundamento disso. Quando eu falei da psicanálise mais suja, também é nesse sentido. Uhum. Essa pureza, ela também, essa ética da pureza, ela também está ligada a um certo tipo de estética ali. Bom, se a gente for levar isso até o final, a gente desemboca no nazismo. É onde a pureza nos conduz. Eu acho que a gente trabalha de uma forma mais suja. Uhum. Menos asséptica, né? A gente mistura mais, né? Não tem o lugar de cada um, a gente se deslocaliza, né? A gente se dispõe a entrar na linguagem do outro, no ritmo do outro, enfim. A gente faz essa composição instável sempre, né? Agora com online na casa do outro. Na casa do outro, pois é. Pois é. E essa atmosfera, essa sensibilidade, mesmo no online, ela pode acontecer. Eu me lembro que tinha um analista assim, mais sério, dizia assim, para mim, na filosofia em geral, né, que quando começou a análise, na época da pandemia, ele só fazia pelo telefone. Ele dizia que pelo telefone havia... A análise ficava reduzida ao que ela de fato era, que era a dimensão do discurso. Então, era simplesmente isso, não havia mais distração com outro tipo de coisa, era simplesmente o discurso. Ora, mas olha só, era um discurso, só que as pessoas botavam um aparelhinho, botavam aquele escutador aqui no ouvido, e diziam assim, eu sinto você falando dentro do meu ouvido. Que discurso... Olha como fica, assim. É um discurso atravessado por uma outra sensibilidade, uma outra erótica, inclusive, né? Olha só, você falando dentro do meu ouvido. Quer dizer, sussurrando, né? Sussurrando.
Não tem escapatória, né, da sensibilidade. Não tem, não tem. Se tenta purificar, mas não adianta. Eu vou dizer que eu adorei essa ideia da psicanálise suja. Eu acho que é muito importante, até nesse sentido, assim, né, da gente poder conversar, como a gente está conversando aqui hoje, não só da pureza da clínica tradicional, porque eu acho que por muito tempo a gente também ficou apegado nisso, então, falando de teoria e técnica do atendimento clínico, mas de poder falar disso, assim, como que a psicanálise se miscui na política, como que a psicanálise se miscui na natureza, de quando a gente está, né, vivendo a vida, do quanto a psicanálise está implicada nisso. Eu acho que ela também se suja, vamos botar entre aspas, assim, que nem a criança que se suja para brincar, né, ninguém brinca ficando limpinho, né. Então, achei bem, essa ideia da sujeirinha vai ficar ressoando comigo aqui, que eu acho que é legal da gente aprofundar. E tem uma coisa que eu acho curiosa, que quanto mais dualista, mais limpinho. E quanto menos dualista, mais sujo. Ferenczi e Winnicott são meio sujinhos, são? Né, tu lê alguns textos, está um pouco atrapalhada, e tu volta, e né, a teoria volta atrás, aquilo que eu disse já não era mais. Eu acho que isso é uma construção teórica interessante, né, viva. O Winnicott, que eu às vezes vou ler e brigo, de como é que esse cara não organizou os textos, tudo, para a gente conseguir achar onde estão os conceitos direitinho. Não, é uma confusão. Tu levantou a mão. Ferenczi é a mesma coisa, né? O Ferenczi parece que escreve com uma pintura cubista, onde as coisas, em vez de se organizarem, sim, vão se desdobrando os argumentos, não, vão se desdobrando desse jeito, assim, você não sabe mais onde é que está, né? Sim, o diário clínico é o melhor exemplo. Sim. Thalassa também, as coisas vão se desdobrando desse jeito. Thaís, levantaste a mão? Levantei, boa noite. Jô, primeiro queria te agradecer pela tua presença, oferta tanto no livro como hoje, trocando conosco. E fiquei pensando, assim, o quanto tu vai oferecendo, né, que a ampliação se dá pela mistura mesmo, né, e que isso passa pela palavra, mas que a palavra não dá conta, né, que foi um viés que foi utilizado, mas que a psicanálise foi saindo dessa arrogância, como tu bem trouxe, né. E às vezes eu percebo que em alguns diálogos, quando a gente vai falando da mistura, que existe uma preocupação que se perca a diferença. E acho que tu deixou marcado também no teu discurso que mesmo na mistura, né, ou no sujo, nessa questão, existe a diferença, né? E que a gente vai trabalhar com esses lugares que vão fazer nesse ritmo e nessa dança e que existe essa possibilidade das duas coisas estarem compostas. Então, acho que tanto no texto quanto no teu discurso hoje, né, tu tira a preocupação do se misturar, né, podendo compor e ampliar mesmo, né, parece que esse junto é que amplia. Então, achei muito interessante, assim, e eu acho que quebra um pouco os medos da mistura, né, Você falou muito bem, Thaís, porque a gente tende a considerar a mistura como sinônimo de fusão ou de algo informe ali. Uma fusão onde as coisas se indiferenciam, do indiferenciado. Né? Mistura não é fusão. Exato. Tu deixa isso muito claro, porque quando tu coloca a natureza, né, a ampliação do ser, tu vai dando novos cenários, né, e aí tu vai diferenciando, e eu acho que isso que é muito interessante, né, do teu escrito e do que tu tá propondo, né, porque ele realmente aumenta as possibilidades de se diferenciar, mesmo que se misturando. E acho que isso é uma poesia. As são maiores, elas vão se sofisticando, porque quando a gente trabalha com oposições, é a diferença de uma coisa em relação a outra coisa. É uma diferença mais grosseira, é uma diferença entre um bloco e outro bloco. Quando você trabalha com um processo de diferenciação, né,
as nuances, os matizes, eles se tornam muito mais importantes. A oposição não tem tantos matizes, né? Você reduz. Eu acho que é disso que eu estou falando, né? Exatamente, né? E realmente é dessa sofisticação que é para além só da questão da palavra, né? E inclusive essa mistura que vai dar espaço para o indizível, né? Para esse paciente que, como tu disse, só diz legal e precisa constituir uma narrativa. Então, é bem interessante, assim, tudo isso tu está trazendo para compor. Quer dizer, se você entra nessa mistura, você perde o medo, não só da mistura, mas de um paciente que não compõe uma narrativa. Por que tem que compor uma narrativa? Talvez a gente possa suportar alguma coisa que não é narrável, né? Que não se encadeia, né? Numa narrativa. Na escola francesa, se diz muito que é preciso lançar o paciente no não sentido para que ele possa construir um sentido novo. Eu acho que, no caso, o desafio é o analista poder ser lançado no não sentido e suportar esse não sentido. Né? Não ter que buscar um sentido, não ter que buscar uma narrativa, não ter que encurralar alguém no flagrante delito do seu desejo, né? Encurralar o sujeito. Afinal de contas, o que você quer? Afinal de contas, você é homem ou mulher? Afinal de contas, é isso ou aquilo. Se admite que essas coisas possam transitar, possa haver uma certa indeterminação. Eu acho que isso os pacientes trans, eles ensinam para a gente. O que menos o paciente trans necessita, o paciente trans, é o sujeito. Mas, às vezes, a gente aprende coisas que são para qualquer sujeito, né? É encurralar e perguntar, mas, afinal de contas, você é homem ou mulher? Você quer ser homem ou quer ser mulher? Como se não pudesse haver espaço para essa indeterminação. A gente suportar essa indeterminação. Perfeito. Pessoal, estamos chegando na hora que a gente tinha combinado, né? Não sei se mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Né? Então, queríamos agradecer, nós, né, em nome do ITPOA, da diretoria, queria te agradecer, Jo, pela oferta do artigo, em primeiro lugar, que eu acho que é uma generosidade ímpar, e aí pela segunda oferta de ter vindo conversar com a gente sobre isso, ampliar os olhares, né? A gente teve estava lembrando, a gente teve um primeiro encontro desses, que foi com o Luiz Cláudio, e ele pediu para ser apresentado assim a Luiz Cláudio Figueiredo, amigo do ITPOA. Então, eu gostaria que tu viesse uma próxima vez para nós e que a gente te apresentasse assim, ó, Jo Gondar, amiga do ITPOA, parceira que nos acompanha e que vem, né? Então, muito bom. Para próximos encontros, porque acho que esse foi muito frutífero para a gente poder seguir conversando. Agradeço a todos os colegas. Muito obrigada. Jo, eu queria te contar, já que a Aline contou... É bom ter gente que compõe com a gente, assim, que vê que tem gente pensando junto, é muito gostoso. Muito bom. Jo, eu queria te contar, a Aline te contou um pouco da nossa formação, e a gente tem um prêmio anual dos trabalhos entre os colegas que estão em formação, que apresentam os trabalhos, né? E o prêmio que esse ano ganhou, o prêmio, ele foi composto sobre a questão da natureza e utilizou o teu artigo também na composição do trabalho. Então, também tu está fazendo parte dessa maneira. Muito bom. Estamos ampliando nós, né? É isso aí. Tá, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, gurias.